Na história da humanidade já temos algumas experiências sobre o que acontece quando uma ideia ou interpretação do mundo se torna inquestionável. Foi não questionar o nazismo o que permitiu a morte de milhares de judeus. Até começarmos a questionar a escravidão humana, milhares de negros índios foram tratados como mercadoria. Um conceito inquestionável, por qualquer motivo que seja, sempre resulta em estagnação do pensamento e da liberdade para os indivíduos, e em retrocesso e opressão para a coletividade. Duvidar deve com certeza ser uma ação comum para o homem e para a mulher superior. Pois é da dúvida que surgem as novas ideias e é com ela que nos libertamos da manipulação alheia. Tendo em vista a importância da dúvida, é importante detectarmos qual a verdade mais amplamente aceita pelas massas sem quaisquer provas válidas. Qual é a ideia passada de gerações em gerações sem quase nunca ser posta à prova? Qual o conceito que se espalha tão facilmente mesmo nas mentes de homens cultos e racionais senão a ideia de Deus? As pessoas sentem-se inquietas, elas precisam de respostas para os porquês de suas vidas, da mesma forma que o homem primitivo precisava de uma explicação para entender de onde vinha a chuva e o trovão. O ser humano não suporta não entender o sentido das coisas e é nesta brecha de medo do desconhecido que a ideia de Deus brotou. A crença na divindade desenvolveu-se do medo e da ignorância dos povos primitivos na antiguidade, é perpetuada até hoje pelos homens que se recusam a questionar o que lhe foi ensinado, pois a fé justifica-lhes todos os problemas, os motivam e os consolam frente à tragédia da própria vida, a qual se recusam a tomar pelas rédeas. Essa necessidade de explicação está presente no homem desde o início de seu desenvolvimento, onde quer que este se instale. Não é, portanto, surpresa que diferentes povos tenham tido diferentes concepções da divindade. Algumas criaram imensos panteões, outras se conformaram com 2 ou 3 deuses. Alguns projetaram deuses a partir das formas dos animais, outros por meio da forma humana. Alguns fizeram desta entidade algo abstrato, outras fizeram-lhe descer à terra e andar entre os homens. Eventualmente, a crença em um Deus único, transcendente e pessoal sobrepujou todas as outras hipóteses dos povos. Um ser onipresente, onipotente, onisciente, criador de tudo que há, que vela e protege sua criação, castigando aqueles que o desobedecem, fortaleceu-se. É engraçado como hoje as multidões repudiam tão facilmente formas como Anubis, Apolo ou Kali, as apontando como criações de mentes primitivas, mas têm uma incrível dificuldade em reconhecer o absurdo de seu próprio Deus. Questionados quanto aos motivos que os levam a acreditarem neste invertebrado espiritual cheio de superpoderes, os crentes fornecem respostas bem diversificadas, ainda que nenhuma satisfatória. Algumas pessoas dizem acreditar nesta hipótese por senti-la como verdade em seus corações. Mas o mero sentir não é de qualquer valor como prova da existência divina. Algumas pessoas sinceramente acreditam que são Napoleão Bonaparte. Outros crédulos são peritos em argumentar em favor de sua fé usando habilmente este ou aquele livro considerado sagrado, a parte de toda contradição ou erros históricos encontrados no mesmo. Acontece que citar esse ou aquele versículo é fácil, mas usar um livro sobre Deus como evidência da existência de Deus é como usar o livro de Bram Stoker para provar a existência do Conde Drácula. Além disso, a simples existência de livros diferentes sobre Deus e de diferentes religiões, assim como as ideias contraditórias presentes em cada livro individualmente, já seriam contraprovas fortes o suficiente para denunciar como ilegítimas a autoridade dessas obras. É curioso notarmos que cada um dos livros sagrados que existem nos dizem que se não reconhecermos o Deus que ele promove como Deus legítimo e real, estaremos condenados a uma eternidade de tormentos e castigos. Como é impossível acreditar que mais de um Deus é o real, todos esses crentes, se seus livros estiverem corretos, estão condenados ao inferno pela eternidade. Para outros, a complexidade do mundo é tamanha que não encontram outra saída para sua origem senão o trabalho de um ser inteligente num esforço deliberado de projeção. No entanto, o avanço da ciência tem mostrado que as manifestações físicas foram formadas por leis naturais após anos e anos de evolução. E se por um lado a complexidade de uma rosa, de um coelho ou do corpo humano é tão improvável de ter se formado por leis naturais, quão mais improvável é a existência de um Deus transcendente, onisciente, onipresente e onipotente criando essa rosa, esse coelho e esse corpo humano.
Alguns confessam ainda que acreditam em Deus porque isso torna suas duras vidas um pouco mais suportáveis. Mas será a simples necessidade humana o bastante para evidenciar uma hipótese como real? Pessoas morrem quer acreditemos ou não nisso. Coisas ruins acontecem com pessoas queridas. Crianças passam fome. Enchentes destroem moradias. Mas induzir a própria cegueira é sinal da mais doentia covardia e pode ser um empecilho para aqueles que gostariam de tornar o mundo um lugar realmente mais justo, pela mudança do mundo e não da percepção. Por fim, são muitos os crentes que defendem que se todo efeito tem uma causa, é necessário que tenha havido uma causa primeira de todas as coisas e a esta causa dão o nome de Deus. Mas a percepção de tempo é algo restrito ao nosso entendimento animal, portanto a premissa de que uma causa inicial seja necessária é estritamente humana e não há nada que a confirme. Talvez o tempo nunca tenha começado. Talvez o tempo não tenha tido um início, não há como saber. E mesmo que tenha havido uma causa inicial, isso não quer dizer que esta causa seja obrigatoriamente uma entidade consciente e inteligente tal como descrita por essa ou aquela religião. É comum a mente crédula, ao ser interrogada, partir para o ataque e argumentar que se por um lado não podem mesmo provar a existência de Deus, por outro podem tampouco provar sua inexistência. Acontece que a hipótese da existência de Deus vem do crédulo, cabendo somente a ele o ônus da prova. No entanto, existem sim demonstrações lógicas que podem invalidar a hipótese de Deus. Tal mecanismo é conhecido como a prova por redução ao absurdo e consiste em introduzir temporariamente uma hipótese a ser testada como se de fato fosse verdadeira e caso prosseguir com nossas deduções lógicas resulte em algum absurdo ou contradição, então concluímos que a hipótese testada não é verdadeira. Poderíamos assim investigar sem problemas a existência de uma entidade como Deus. Poderíamos, por exemplo, considerar a existência de Deus, infinitamente poderoso e infinitamente bom. Ora, quem é infinitamente bom não desejaria o sofrimento para suas próprias criaturas e quem é infinitamente poderoso teria o poder para evitar toda a dor. A simples existência de um único ser que sofra já provaria a inexistência de uma divindade tal como definimos. Podemos ainda chegar a esta mesma conclusão ao contemplarmos o seguinte paradoxo: se Deus existe e pode tudo, poderia ele criar um problema que ele mesmo não pudesse solucionar? Qualquer resposta obtida revela ao pensador a impossibilidade de sua onipotência. Ainda, se o Deus judaico-cristão é real, onde estava ele antes de se apresentar para Abraão? Porque demorou tanto tempo para se fazer presente, após o fiasco com Adão e Eva no Éden? E porque quando se apresentou o fez apenas para os judeus? Porque Deus nunca se apresentou para alguma tribo no Congo, ou em um vilarejo do Japão? Deus teria algo contra negros e japoneses? Contra os nativos das 3 Américas ou contra os hindus? Porque teria passado sua lei apenas para um povo, na época antiga, no meio do deserto e continuar o culto de todo o resto de sua criação? Se argumentarmos que talvez esses outros povos fossem primitivos e nunca compreenderiam o conceito de Deus, como um adulto tentando explicar para uma criança como ele construiu um carro ou um computador, temos ainda outro ponto a ser explorado. O homem branco então seria o responsável para levar Deus aos outros povos distantes de seu país original. Para algum onipresente Deus parece ter problemas para visitar a todos os seus filhos. Vamos ver então como que seus ministros chegaram aos povos ignorantes e os iluminaram com a verdade da existencial de Deus. Os americanos devastaram, massacraram e traíram os nativos de seu novo país enquanto buscavam novas terras para habitarem com ouro para minerarem. Contaminavam cobertores e roupas com doenças comuns a eles e entregavam para os índios que nunca tinham tido contato com elas. Muitos morriam dormindo sem perceber. Era comum a recompensa por escalpos de índios que os cowboys trouxessem como prova da morte da praga vermelha, o que levava muitos americanos a viajarem para o México em busca de escalpos mexicanos, já que o cabelo de ambos os povos era muito semelhante. Os incas foram traídos por um espanhol que se fez passar por amigo deles e os entregou para seus comparsas que invadiram a cidade e massacraram a todos em busca de seu ouro. No Brasil os índios foram usados como escravos, mas depois abandonados, não eram tão resistentes quanto os negros africanos. Os jesuítas se apiedaram dos índios, que diferentes dos negros possuíam almas.
e poderiam ser convertidos para a verdadeira fé. Se Deus é real e de fato escolheu esses porta-vozes para espalhar sua palavra, não é de se admirar que em seu nome ainda hoje terroristas irlandeses explodam bombas em escolas infantis, que pais batam em seus filhos e os castiguem por manipularem seus órgãos sexuais, que mutilem e desrespeitem mulheres, simplesmente por terem nascido. Apenas acho curioso que o período da história em que a instituição que representa Deus, que é o elo entre ele e sua criação, tomou o poder no mundo civilizado e durante séculos realizou apenas a sua vontade, seja hoje conhecida como Idade das Trevas, que é exatamente aquilo que os discípulos, seguidores e propagadores da palavra divina, do Pai Criador, do Deus de amor, deveriam combater. Assim entendemos que a hipótese de Deus tal como entendido pelas grandes massas é um grande absurdo. Passado de pai para filho, de alunos para professores, de sacerdotes para fiéis sem nunca sofrer qualquer questionamento. Um absurdo que já foi muito mais bem aceito em tempos mais obscuros nos quais qualquer questionamento seria punido com a morte. Um absurdo que fica cada vez mais difícil de se comprovar e se sustentar conforme as cabeças pensantes se erguem do mar de loucura no qual se afundavam para seu próprio prejuízo. Bem pessoal, era isto, espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam e compartilhem o canal, e tenham um bom dia.